Oi, gente querida, que bom estarmos juntos de novo. Estudarmos a palavra de Deus, buscarmos entender esse tempo que nós estamos vivendo. Afinal de contas, é o tempo onde mais profecias houveram sobre ele. Nós precisamos entendê-lo, certo? E hoje nós temos algo muito especial. Eu quero mostrar para você como o mundo anda de uma maneira planejada em todos os detalhes pelo inimigo. E agora está numa fase que a frase nova ordem mundial se tornou uma coisa banal, uma vez era escondidinha. Agora ela aparece em tudo que é lugar. E você vai perceber por quê. Então, siga até o final, não pule nenhuma dessas frases que eu vou colocar, porque você vai ver que no final, juntos, nós vamos chegar a algumas conclusões fundamentais para termos uma posição dentro da vontade do Senhor nesses dias que nós estamos vivendo. Agora, é tão importante divulgar isso que eu vou te dar 3 segundinhos. Se você não está inscrito, inscreva-se, acione o sininho, configure ele ali, e um joinha, né? Isso nós vamos levar a muito mais pessoas, nós vamos ser realmente a resistência contra esse espírito de ignorância e de praticamente alienação do povo de Deus. Então, para irmos direto ao assunto, preste atenção, como eu falei antes, como agora é comum ouvir a expressão nova ordem mundial. Até há pouco era uma coisa tão distante, parecia lá longe, mas hoje não. Hoje eu vou mostrar para você como a mídia está empenhada a fazer com que eu e você nos acostumemos com isso. E o mais interessante, você vai começar a prestar atenção, que eles estão falando muito a respeito da normalidade desse mundo. E você vai ver como eles falam da nova ordem mundial e ainda dizem que agora sim o mundo está normal. Existe inclusive uma propaganda de um mercado famoso no Brasil aí, que os 30 segundos eles batem em cima. Nós já poderíamos ter essa normalidade de vida, esse novo normal há muito tempo. Mal eles sabem que o Espírito de Deus segurou para o tempo certo. Mas nós que conhecemos o final do Apocalipse, nós sabemos como será o nosso normal. Mas para você ver como isso tudo é planejado, claro, existem os escritos de Stalin, na época da Rússia, dizendo coisas interessantes, como que seria necessário, importante. Nós temos idiotas úteis governando nações, porque eles iriam acabar com elas e etc. Que era necessário que houvesse uma prisão sem muros, de tal maneira essa prisão que ninguém nem pensasse em fugir. Hoje nós podemos ver, né? Nossa vida agitada, de trabalho, não deixa de ser uma prisão que a gente quer cada vez mais, né? E a outra, ele disse que ele achava necessário que houvesse uma escravidão onde as pessoas amassem essa escravidão. Queridos, olhe como a gente passa nossa juventude, nosso pessoal, passa ali, ó, como uma galinha ali, ó, olhando para baixo, bicando aqui, ao invés de levantar os olhos como águia. Sim, a internet, o celular, tudo isso forma uma prisão e as pessoas gostam, nós gostamos dessa prisão. Os pais gostam até para distrair os filhos. Meu Deus, que coisa absurda. Você vai ver na segunda parte como em 1963, 10 de janeiro de 1963, um estadista americano, congressista, falou no Congresso 51 coisas que precisariam acontecer para que eles pudessem governar e tomar conta do mundo. Então hoje é muito interessante, não pule nenhum desses assuntos. Nós vamos ver agora como a imprensa parece comprada para nos acostumar com essa ideia de nova ordem mundial. Vamos ver esse jornalista agora. Olhe que ele está justamente alertando para isso. Esse
tem conhecimento. And you can't make this stuff up. They're coming out plainly in using the term New World Order, even in the mainstream media. Você entendeu o que ele falou? A mídia parece realmente estar comprada, né? E agora eu quero mostrar para você algumas organizações que vivem batalhando com essa frase. Preste atenção. That's what we need to do. And if we can bind, if we can unite, if we can find the things and the people that can help us, that can assist us, we can create a fantastic year and a new world order. Eu quero mostrar para você agora como os jornais do mundo inteiro, alguns jornais famosos, eles batem para que no nosso subconsciente a gente vá achando normal nova ordem mundial. Daqui a pouco nós vamos estar, nós não, achando que é a melhor coisa do mundo. Um governador do mundo inteiro. Então todos irão enfrentar suas dificuldades no mundo da mesma maneira, uma mesma moeda, uma mesma economia. Preste atenção, vamos ver agora o trabalho deles em que a gente comece a aceitar isso como normal. All right, fair enough, I was restrained. No, so you all right? Yeah, we're good. Same as you. So it's a new world order. Inclusive, eles mostram o esforço das pessoas para se adaptarem a isso que agora, entre aspas, seria uma realidade. Porque daqui a pouco, para eles, será uma realidade. Veja algumas pessoas se adaptando, só para você ir percebendo como a gente está sendo martelado com essa história. To adjust to this new world order, and it's really strange not to get my weekly dose of the great British countryside. Pessoal tentando se adaptar, né? Sentindo falta de algumas coisas anteriores, mas alegres se adaptando. E os grandes jornais do mundo, vejam, por exemplo, o The Guardian. Olha o que ele traz na sua manchete. From the Guardian, coronavirus, 100 days that changed the world. Coronavirus, who will be winners and losers in New World Order? Uma ênfase dos grandes jornais do mundo inteiro. Veja agora o Wall Street Journal. São as maiores imprensas escritas do mundo. From the Wall Street Journal, the coronavirus pandemic will forever alter the world order. Ainda mais um jornal famoso. Não pule nenhum, você vai compreender daqui a pouquinho. From MarketWatch, Bank of America on the New World Order. Bigger governments, tech wars, less privacy, and health. The new wealth. Preste atenção então, o Fast Company. Eles estão no mesmo tom, parece que a mídia inteira tem um dono só. Fast Company, the coronavirus butterfly effect. 6 predictions for a new world order. The world may soon pass peak virus, but true recovery will take years. E o seu conhecido Yahoo Finance. Olhe o que eles trazem para nós. From Yahoo Finance, Ray Dalio suggests USA is entering a period of decline and new world order. E os jornais do Brasil? A gente parece que não presta muita atenção, mas eles estão minando todo. Quer ver? Vamos ver agora, por exemplo, o Jornal de Minas Gerais. Então, você viu o Estado de Minas. Agora, o Jornal Brasileiro Diário de Notícias. Preste atenção. Outros, o Valor Econômico, tão conhecido nesse país. Você já prestou atenção que ele também está teclando essa tecla? Olha. E os gaúchos? Olha a nossa Rádio Gaúcha e o Jornal Zero Hora. Eles também estão nessa música. E dos inúmeros colunistas que estão
toda hora repetido nova ordem mundial, eu vou citar um deles só. E os nossos ministros? Ministros do Brasil, houveram 2 que já falaram claramente, mas veja esse nosso amigo que você conhece bem aí, né? Preste atenção. Ele está inclusive falando a respeito dos países que o Brasil, junto com eles, vai se assentar para discutir a respeito da formação da nova ordem mundial. Você pensou que a gente estava tão envolvido assim? Você já tinha prestado atenção? Pois eu lhe digo, está muito mais do que nós vamos mostrar agora. Isso aí é só um detalhe. Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde? O Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. E em se tratando de cumprir-se a profecia de Daniel, você já sabe, né? As pernas de aços romanos e agora os pés com os 10 dedos, os 10 chifres. E você sabe muito bem, nós já conversamos muito sobre isso, é tudo espiritual. O 7º reino, que Daniel teve toda a explicação espiritual dele, o 7º reino, que vai entregar ao 8º reino, ele tem muitas áreas. Nós já vimos, por exemplo, até o nosso querido Dom Bergoglio, né, fazendo a religião mundial e falando toda hora de como é que precisamos mudar o nosso sistema, porque a Terra está correndo perigo. Você viu a Rainha Elizabeth dizendo que precisa um governo mundial que inclusive seja coercitivo com os que não o obedecem. Nós vimos Barack Obama, nós vimos tantas personagens, mas agora eu quero mostrar para você num outro clima espiritual. Alguns espiritualistas já estão vibrando e dando as dicas disso. Nós teremos governantes que serão regidos pela luz. Perceba você que assim como tem em todas as áreas, e eu nem vou falar da área política que já falamos, eu nem vou falar da área cultural, mas o Dom Bergoglio, por exemplo, que tantas vezes ele falou que precisa desse governo mundial. Conhece o Dom Bergoglio, né? O Papa. Agora preste atenção, Rainha Elizabeth falou que precisaria constar no Estatuto Mundial, né? No Estatuto, a necessidade de um governo mundial que inclusive fosse coercitivo, exigente com quem não o obedecesse. E a ONU dizendo toda hora que há necessidade de que haja uma estrutura que quando a ONU falar, todo o mundo a obedeça. Tudo isso nós vimos em programas anteriores. Agora eu vou trazer algo diferente. Quem é que vai comandar tudo isso? Pois bem, existe alguém que age numa área diferente agora, grandes grupos, e esse é o grupo forte que eu vou te mostrar. E eles já estão dizendo como é que será as características de quem vai reger esse mundo todo. Que o nosso trabalho é para um novo tempo, é para o futuro. E é um caminho sem volta, o futuro é um caminho sem volta. Essa fase, essa nova ordem mundial, ele diz, é sem volta. Claro, ele não conhece o final do Apocalipse. Mas ele sabe da Bíblia, tanto que ele sabe que ele precisa modificá-la. Quer ver? Presta atenção. As pessoas estão muito presas às escrituras como se aquilo fosse algo congelado, né, estático, que não pode ser movimentado. Ele dizendo que a palavra do Senhor, que não passará nem um jota, nem um tio dela. Nada. Ele está dizendo que não é alguma coisa assim tão fixa, que ela pode ser mudada, que aliás deverá ser mudada. E se eu deixasse correr, você ouviria ele dizer que tudo da Bíblia já se cumpriu, agora é outra era. Então, querido, eu e você estamos ligados, né? Eu e você estamos ligados, você já vai ver onde é que nós vamos chegar. Olha, uma ameaçazinha para mim e para você, para que a gente fique realmente, desde já, nos preparando espiritualmente. Aí nós vamos ver como, tá bom? Nós teremos uma revolução em todos os sentidos. Então, a pessoa que ainda insistir e dar marcha ré e nadar contra a correnteza vai ter grandes problemas. Perceba como ele diz que aqueles que não concordarem com a nova ordem mundial, que estarão como que andando para trás, que estarão navegando contra a maré, terão muitas dificuldades. Daniel diz que alguns deles, inclusive,
vão estar no mar de vidro, com a palma, junto com todos os que foram decapitados. Realmente pode ser que tenhamos algumas dificuldades sérias. Agora eu te pergunto, você que conhece o final do Apocalipse, você que sabe os detalhes da glória do Senhor que virá, estas coisas ainda te assustam? Ah, pastor, causa um mal-estar. Claro, causa um mal-estar para todos nós, sabemos que estaremos numa guerra. Agora eu quero dizer para você, o Senhor Jesus passou o pior para nos comprar, porque nesse momento ele diz que ele nos guardará na fenda da rocha. Mas a gente não vai passar na tribulação, nós já discutimos sobre isso. Nós vamos passar na tribulação, mas não na taça da ira do Senhor. O Senhor diz que ele nos guardará a hora que ele derramar a taça, aí sim será fogo sobre essa terra. Desse nós seremos guardados. Mas em todos os momentos, o Senhor diz que ele nos guardará como se fôssemos particular tesouro. O Senhor diz que ele nos guardará na palma das suas mãos. Então, querido, é a hora agora de nós exercitarmos, crescer na nossa fé. É lógico que nós percebemos que tudo isso que está acontecendo não é uma coisa assim que aconteceu de qualquer maneira ao léu. Nós sabemos que tudo isso está sendo detalhadamente programado. Sim, detalhadamente programado. Você perceba como está sendo colocado já na mente de nossas crianças e de todos nós, o sobrenatural ocorrido com essas terrestres chegando. Você pode ver que tudo que é filme, aparece desses últimos anos, aparece alguma tragédia onde o mundo está correndo perigo muito sério, vai ser preciso salvar o mundo, ou seja, de uma enfermidade, ou seja, de uma tragédia, ou seja, de uma invasão de extraterrestres. Tudo vai sendo moldado na mente, no subconsciente, para que essas coisas comecem a ser banais. E quando acontecerem, sim, todo mundo vai estar preparado. Não vai haver aquele pânico, aquela confusão tão grande, e eles conseguirão dominar com mais facilidade todas as coisas. Tudo é preparado. O nosso emocional, a nossa maneira de reagir, tudo está sendo preparado. Se você prestar atenção nos comerciais, eu fiz vídeos de 5, 6 comerciais, depois já era bater na mesma tecla, mas você lembra o comercial da Nike? Não aparecia nada da Nike, não aparecia chuteira. O que aparecia era todo mundo apavorado com aquele homem que tinha um olho só, aquela mulher que descabelava, o Neymar dizendo que ele não acreditava nessas coisas, aí acontecia aqueles fenômenos e ele dizia, acho que existem. Pois o Ronaldinho se arrancando a pele pelo meio, aparecendo outro personagem que era ele mesmo por baixo. Pois o time do inimigo com 3, 4, 5 pernas judiando e jogando o time da humanidade de camisa branca para aqueles peraus abaixo. O que isso tem a ver com Adidas? Depois da Toyota, você nem sabia que era Toyota, só aparecia aquela coisa dizendo assim, eu agora sou o rei dessa terra, tomei o lugar, no meu lugar eu não tenho misericórdia, quem não estiver dentro dos meus princípios está morto. Gente, perceba como há malícia, perceba como há uma segunda intenção de declararem as coisas, porque tudo o que eles fazem parece que é um código, eles avisam antes. Foi assim que os Simpsons mostraram a Terra, a queda das 2 torres, foi assim que aquele artista pintou Notre Dame perfeita, quando ela queimou, caindo aquelas coisas. Foi assim que tudo está sendo por eles chamado a atenção. E eu quero mostrar para você alguns detalhes desse congressista americano, 10 de janeiro de 1963. Ele deu alguns detalhes que eu queria que você percebesse, como hoje já estão funcionando todos, para você perceber que é séria a sensação que nós temos de que a volta do Senhor Jesus é agora. Foram 45 os objetivos dele. Eu vou ler o 11º. Olha só. Promover a ONU como única esperança para a humanidade e reescrever a sua carta e exigir que seja estabelecido um único governo mundial com suas forças armadas independentes.
O objetivo 17, então, obter, preste atenção, o controle das escolas e usá-las como corrente de transmissão do socialismo e propaganda do comunismo. Quem pensaria em fazer esse mal às escolas, né? Parece que a gente não vê como elas estão hoje. E olha o que ele diz mais. Enfraquecer o currículo. Sim, não deixar essas pessoas muito entendidas. Enfraquecer o currículo e obter o controle das associações dos professores, implantando a visão do Partido Comunista nos livros didáticos. E o currículo? Que o currículo fosse bestializado, aprovar aluno de qualquer nível com aprovação automática. O 19, olha o que esse homem disse. Usar tumultos de estudantes para promover protestos públicos contra programas ou organizações que estão sob o ataque dos comunistas. Objetivo 26. Programar a homossexualidade e promiscuidade como natural, saudável e normal. Filmes, músicas, artistas, seriados e novelas sendo usadas para isso. Objetivo 27. Se infiltrar nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Sim. E quantos pastores entraram nessa barca, né? O famoso e conhecido evangelho social. E ainda ele acrescenta, diante de todo o Congresso americano, desacreditar a Bíblia, enfatizar a necessidade de maturidade intelectual, não necessitando de muletas religiosas, o que ele chama de fé inteligente. E mais, está lá no artigo dele, levar a igreja a ingressar na cultura e status quo desse mundo. 28. Eliminar a oração ou qualquer impressão religiosa na escola e em lugares públicos com o argumento que isto viola o princípio de separação entre igreja e Estado. 29. Desacreditar a Constituição para poder readequá-la à demanda da atualidade. 30. Transferir o poder da polícia para os agentes sociais. 40. Desacreditar a família como instituição e incentivar a promiscuidade, facilitando o divórcio. 41. Enfatizar a necessidade de criar os filhos afastados dos pais, afirmando que os pais são influências negativas e criam bloqueios cognitivos para os processos da evolução da mente do filho. Último, criar a ideia de que a violência faz parte da cultura e da tradição, e os estudantes devem criar novas políticas para programas sociais. Querido, você entende? Antigamente, em 1963, não se entendia isso. A ONU era algo para apaziguar as nações, ajudar as nações, e esse homem chega lá, abre o peito e diz: a ONU ser a maior força, ter exércitos próprios e organizar o governo mundial. Tudo isso hoje está muito claro. Para você ver que tudo foi programado. Tudo isso que ele falou é o que nós estamos vendo hoje. O controle das escolas, o controle do currículo, fazendo levantes e juntando associações de professores, não para ensinar, mas para tumultuar. São passeatas, são quebra-quebras. Gente, nossos estudantes que antes saíam das nossas escolas como profissionais, tiveram aquela fase terrível na Revolução 68, 69, 70, os estudantes. Porém, querido, hoje você vê tudo o que esse homem dizia na década de 60. E agora no 19 a gente vê que é uma realidade o que ele falou. Estudantes preocupados em promover protestos públicos, revoltas. Você sabe que o que ele disse aqui está acontecendo. Ele está usando isso mesmo. Programar a homossexualidade. Sim, programar a promiscuidade.
Gente, aonde alguém quer levar uma sociedade que está sendo programada para viver isso como normal? Aonde quer levar? Para o céu não, né? Quer levar para um ponto de ser facilmente dominada pelo anticristo. Essa história vocês conhecem bem. Se infiltrar nas igrejas, criar confusão. Isso. Se infiltrar nas igrejas, transformar o evangelho, em vez de revelado pelo poder do Senhor, pelo Senhor, para transformar a nossa vida, para nos levar a reconhecer Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e nisso termos a eternidade, trocar isso tudo por um evangelho social. Claro, é automático, o Filho de Deus, ele tem uma vida social ativa, ele ajuda, ele ama, ele se divide com as pessoas. Agora, fazer o objetivo da igreja, só construir a casa, só levar a comida, nós temos 3 meses aqui, marmita todo dia para 210 pessoas, isso não é o evangelho, isso é um adendo do evangelho, isso é uma obrigação de quem tem o Espírito de Deus. Agora, o segredo deles era trocar o verdadeiro evangelho pelo evangelho social. Aí a igreja se torna como um clube de serviço igual a qualquer outro. Você concorda? Mas quantos pastores entraram nisso, meu irmão? Esse artigo 28, quando eles aplicaram isso nos Estados Unidos, mudou a história daquele país. Houve revolta, houve tudo, mas quando eles proibiram oração nas escolas, proibiram orações em lugares públicos, começou a mudar a cabeça daquela juventude. Começaram a surgirem com mais frequência os dependentes de droga, os com paranoia. Mudou tudo, porque foi tirada a oração, foi tirado a lei, proibiu as pessoas de comunicarem com o seu Deus vivo. O que poderia acontecer? Isso que aconteceu, não é? E você percebeu bem claro que isso foi programado e está sendo programado para as nossas escolas. Você sabe disso, né? Lembra aquelas cartilhas e tudo mais? Graças a Deus que deu uma virada aí na política. Mas não vamos politizar nada. A verdade é que isso é espiritual. Desacreditar a família como instituição. Provocar a promiscuidade. E facilitar o divórcio. Querido, você sabe que os nossos últimos regimes presidenciais que governaram o Brasil transformaram o divórcio em algo banal. Facilitaram ao máximo, cumpriram essa lei. Facilitaram o divórcio. Por quê? Porque a família, para eles, precisa ser destruída. Veja, por exemplo, da China e outros lugares. Impedir que os filhos sejam criados juntos com os pais. Gente, na nossa cultura judaico-cristã, na nossa cultura que entende o que é paternidade, na nossa cultura que é regida pelos princípios do Deus vivo, há a mínima possibilidade, não só do filho desonrar o pai, atrair maldição por isso, mas, Malaquias, né? Malaquias 4, mas agora a possibilidade do governo proibir os filhos serem educados pelos pais. Não, pastor, isso nós nunca vamos ver no Brasil. A hora que eu não me submeter a algumas das ordenanças deles, que vão contra a palavra de Deus na minha vida, possivelmente eles vão dizer que eu sou realmente maléfico para os meus filhos, que eu vou provocar nos meus filhos problemas cognitivos. E daí? Eles não precisam tirar os filhos de mim, eles me tiram. Pronto. Isso é o que nós estamos vivendo. Glória a Deus que você está acordado e está buscando o Senhor Jesus. Querido, quando você vê tudo isso, eu mesmo fico assim pensando, nunca fiz vídeo para assustar ninguém. Não. E isso não vai assustar você porque você vai entender que isso só está alertando você para que você esteja preparado, porque o Senhor Deus nos terá mesmo debaixo do seu olhar, debaixo das suas asas, mas nós precisamos estar preparados nisso, preparados. Eu preciso começar a ter intimidade com a palavra de Deus.
E intimidade com a palavra de Deus, para que produza frutos, significa intimidade com o Espírito Santo. É Ele que revela. Você começa a ver o Espírito Santo assim como alguém distante, como um Deus distante. Complica para você entender a palavra. Comece a ver o Espírito Santo, sim, como seu Deus, como seu consolador, como seu advogado junto ao Pai, mas comece a vê-lo como amigo. Ele é mais amigo do que os melhores amigos que você teve na vida. Quando você começar a ver o Espírito Santo como amigo, você vai desfrutar disso, dessa amizade, dessa segurança. Esse é o nosso conselho, caminho de hoje. E princípio, eu disse sempre que eu ia dar um princípio e vou dar. Aumente a sua fé. Mas é possível aumentar a fé? Sim. Romanos 10, versículo 17, diz assim, olhe, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela aumenta. Você lembra aquele homem que Jesus foi curar o filho dele e de repente ele disse para Jesus, se tu puderes, cura o meu filho. Jesus falou, se tiveres fé, tudo é possível. O que é que o homem disse? Senhor, eu tenho fé, mas ajuda-me na minha incredulidade. Essa é a nossa oração. Esse é o princípio de hoje. Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Busca o aumento da sua fé. Marcos 9, 24. O pai do menino disse em lágrimas, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor Jesus, ajuda-me na minha pequena fé. Esse é o princípio. Você clamar para que o Senhor aumente a sua fé. E Ele realmente está querendo isso. E quando dois ou mais concordarem, Ele diz que Ele ouve do céu. Quanto mais se nós concordarmos, nós e o Senhor Jesus. Então peça para que você tenha uma fé aumentada, potencializada. E então, você com certeza não vacilará na sua esperança. E também em Mateus 17, 20, Jesus diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas grandes, maiores do que aquele fez. Nós iríamos para um monte, mude de seu lugar para outro e o monte se mudaria. Nós precisamos batalhar para aumentar a nossa fé. Querido, Deus te abençoe. Eu quero que não termine aqui esse vídeo. Eu quero que você nos comentários troque ideia comigo, porque foi um vídeo pesado esse. O próximo vai ser também importante, mas bem mais leve. Eu prometo para você, o próximo vai ser mais leve. Mas eu não posso deixar de cutucar você para nos atentarmos, para nos ligarmos que o Senhor Jesus está às portas e precisamos de óleo nas nossas lamparinas. Amém? Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Eu, se fosse você, daria uma revisada em todas essas coisas que eu falei e pensaria um pouco como é que está o mundo nesses dias.